Hoje vamos conhecer alguns pontos que são muito abordados nas Escrituras, falando principalmente sobre o contexto social, político e religioso da sociedade judaica que vivia no tempo de Jesus. Conhecer esse conteúdo facilitará muito na abordagem que faremos nas próximas aulas a respeito das passagens e dos personagens bíblicos que influenciam a realidade cristã e espírita. Vou deixar como referência neste vídeo algumas passagens tiradas diretamente do livro deste curso, conforme falaremos sobre as classificações de hoje. Caso alguém deseje ler ou visualizar com calma, basta pausar o vídeo. Antes de falarmos mais especificamente sobre as distinções sociais, é relevante conhecermos um pouco sobre a região geográfica e ao menos uma parte do contexto político daquela região. Vou deixar um mapa como referência. Estamos falando de um período em que as 12 tribos de Israel já se dividiram, sendo que ao norte ficaram localizadas a região onde viviam os galileus e os samaritanos. Nesta região, podemos citar cidades importantes, como Nazaré e Cafarnaum. Ao sul, mais especificamente na região de Judá, ficavam as tão conhecidas e importantes cidades de Jerusalém e de Belém. Isso é relevante porque era na região sul que estavam agrupados o maior número dos judeus mais ortodoxos, aqueles que seguiam à risca os ensinamentos do Antigo Testamento. Enquanto ao norte, a população tinha um contato mais aberto com os costumes de outros povos, além de adotarem certas reformas dentro do Código Mosaico, como serem contrários à circuncisão na região da Samaria, por exemplo. Essas diferenças geraram um mal-estar geral entre as regiões norte e sul, e os judeus, que receberam esse título justamente por estarem na região de Judá, consideravam-se os únicos detentores das verdades divinas, desprezando os povos das outras regiões que não seguiam os costumes como eles seguiam. Para estes, davam o nome de gentios, que a curto e grosso modo eram aqueles que eram indignos da fé judaica, ou por não seguirem os preceitos, ou por não serem descendentes diretos de ventre de mãe judia. Falaremos mais sobre os gentios mais para frente do curso, mas é importante sabermos desde já que esse conflito existia entre eles e que tudo que vinha da região de Samaria e da Galileia era considerado impuro pelos judeus, oriundos da região sul. As pessoas, nesse período, eram conhecidas socialmente de duas formas: ou pela profissão que praticavam, ou pela região onde nasceram e viveram. Por isso encontramos, por exemplo, referências como Jesus o carpinteiro, ou Jesus de Nazaré, ou até Jesus o samaritano ou o galileu, pois fazem associação direta ao local onde ele viveu e à profissão de seu pai José, que muito provavelmente também se tornou a sua profissão por um período de sua vida, como era de costume. Porém, quando temos presentes na Bíblia termos como samaritano, galileu e nazareno, isso não indicava apenas a região de onde a pessoa vinha, mas esse apontamento comumente era feito como uma forma de desmerecer o valor de alguém, mais uma vez, por serem consideradas regiões de povos gentios. Esse foi um dos primeiros motivos para Jesus ser tão mal visto, ainda que, de fato, tenha nascido em Belém, na região de Judá. Falaremos mais sobre o nascimento de Jesus, porém, também um pouco adiante no curso. Outros 4 termos essenciais, importantíssimos para interpretarmos corretamente a Bíblia, são as classes dos publicanos, dos fariseus, dos saduceus e dos escribas. Os publicanos eram judeus encarregados por Roma da cobrança dos impostos. Por serem os responsáveis por tirar tributos de seu próprio povo e dar ao Império Romano, eles sofreram um grave preconceito e não eram bem aceitos entre os judeus. O apóstolo Mateus era um publicano. Os fariseus
eram considerados os verdadeiros judeus da época, aqueles que interpretavam e cultuavam o Torá da melhor maneira. Eram os mais ortodoxos e inflexíveis dentro de sua fé. É a eles e aos saduceus que muitas vezes Jesus criticou em seus discursos por sua hipocrisia e frieza, egoísmo e orgulho, que mais os afastavam das leis divinas do que qualquer outra coisa. Os saduceus eram uma espécie de burguesia religiosa, pois as suas riquezas os colocavam nos postos mais altos da administração da sociedade. Eram mais pacíficos e acomodados que os fariseus, além de mais céticos, chegando a divergir em algumas interpretações sobre as Escrituras, como a imortalidade da alma e a ressurreição, por exemplo, as quais eles negavam. É importante ressaltar que todo o poder religioso e, desde que a justiça social era prevista pela lei mosaica, também o poder jurídico era concentrado nessas duas classes sociais. Ou seja, quem determinava a conduta social e administrava as leis dessa sociedade eram basicamente os fariseus e os saduceus, principalmente por meio dos escribas, que era a classe responsável por escrever e aplicar essa lei. Tudo que fugia da interpretação e dos interesses dessas classes era considerada heresia e apontada como passível de punição. Foi por conta deles que Jesus e os apóstolos foram perseguidos por pregarem a Boa Nova. Há ainda uma outra classe interessante entre os judeus, na qual dizem alguns que Jesus viveu certo tempo entre eles, que são os essênios, uma seita judia isolada, que vivia em locais semelhantes a mosteiros e pregavam o amor a Deus e ao próximo, a imortalidade da alma e a crença na ressurreição. Enfim, conhecer um pouco dessas definições nos ajudará quando viermos naturalmente a discutir sobre as passagens bíblicas que expõem esses assuntos de uma maneira mais objetiva. Isso virá à frente. Existia naquele tempo apenas um grande templo em Jerusalém, idealizado por Davi, construído por Salomão, destruído por Nabucodonosor em 586 a.C., reconstruído posteriormente pelos persas, no domínio de Ciro. Esse templo tinha uma divisão interessante, tendo o pátio dos gentios na área mais externa, seguido pelo pátio dos israelitas, destinado ao povo judeu apenas. Depois tínhamos o pátio das mulheres, o pátio dos homens e o pátio dos levitas, onde adentravam apenas os sacerdotes e sumo sacerdote, também onde eram feitos os sacrifícios. Existe ainda uma questão muito interessante sobre o templo, e podemos fazer referência a uma passagem bíblica muito conhecida. Quando Jesus diz: "Eu sou o caminho, a verdade e a vida, ninguém vem ao Pai senão por mim", relatado no Evangelho de João, capítulo 14, na verdade, ele possivelmente fazia referência direta às três grandes portas que ofereciam entrada entre os pátios do templo. A primeira recebia o nome de caminho, a segunda, de verdade, e a terceira, de vida. O que o mestre quis dizer, na realidade, é que Deus não está recluso em uma estrutura física, mas está presente em todos aqueles que vivem segundo suas leis, e também que ele próprio foi um enviado divino para promulgar a palavra de Deus entre seus irmãos. Não em um templo material, mas através do exemplo de vida que deixou por gerações. Esse fato torna a passagem mais profunda e nossa compreensão sobre o assunto muito mais rica. No entanto, além do grande templo, tínhamos também as sinagogas, que eram estruturas religiosas menores, para que cultos religiosos fossem feitos nas regiões mais afastadas, e eram os pontos de encontro para que a população local pudesse ouvir e falar sobre as Escrituras. Também podemos apontar a existência do Sinédrio, que era uma espécie de supremo tribunal entre os judeus, já que, como vimos na aula anterior, a lei social judaica
eram atribuídas às leis mosaicas, ou seja, a justiça, de uma maneira geral, era regida pelas leis que Moisés escreveu. Essas leis ditavam também muitos costumes daquele povo, como a necessidade de circuncisão às crianças masculinas, a comemoração da Páscoa judaica em Jerusalém, o olho por olho, dente por dente, entre tantas outras. O mais relevante, contudo, é visualizarmos que o povo judeu era uma organização muito complexa e hierarquizada, principalmente em seu aspecto religioso, que interferia diretamente no contexto social. Eram repletos de rituais, liturgias e práticas religiosas que se misturavam com os costumes da sociedade. Como era um povo muito apegado à aquisição de riquezas materiais, para que eles abandonassem esses valores, costumes e superstições, foi preciso instituir um dia dedicado ao culto ao Deus único. Institui-se, assim, outro costume, o culto ao sábado, que deveria ser reservado exclusivamente para práticas religiosas e para a convivência fraterna em comunidade, comungando valores espirituais. Sabemos que, assim como muito criticou Jesus, essa ideia e muitas outras acabaram sendo desvirtuadas por eles. O sábado e tantos outros costumes perderam a sua essência divina, morrendo na frieza da letra e nas interpretações tendenciosas da lei. Para encerrarmos o conteúdo de hoje, o livro nos coloca novamente o questionamento: por que os judeus não aceitavam Jesus? E para isso, creio que já entendemos que os judeus queriam um Messias salvador e revolucionário, que os libertasse do jugo das nações opressoras. Também consideravam Jesus muito simples e bondoso, incapaz de governar e de fazer cumprir as profecias. Outro fator que pesa muito para os judeus é que, para eles, Jesus não é considerado descendente direto de Davi, que era uma exigência para ser o Messias que haveria de vir, ainda que alguns registros históricos apontem para isso. Se considerarmos, por exemplo, que os judeus não acreditam em nenhum registro histórico que venha após o Antigo Testamento, ou seja, todos os fatos apontados no Novo Testamento são desconsiderados por eles, então fica difícil abordar o tema. O fato de parte das profecias das Escrituras não se realizarem ao pé da letra também descredibiliza para os judeus a posição de Jesus. Todavia, vimos que a concepção de Messias talvez tenha sido mal interpretada e aponte simplesmente um enviado de Deus que traria grandes mudanças para o mundo. Conforme continuamos com essas reflexões e estudos, vamos entendendo melhor sobre essas mudanças, o seu real significado e a verdadeira importância delas para toda a humanidade. Guardemos na mente os conceitos aqui abordados e tudo ficará mais fácil de ser compreendido nas próximas aulas. Se você gostou do tema e ficou curioso para saber mais, não se esqueça de se inscrever no canal e ativar o sininho para receber notificações dos conteúdos que serão liberados adiante. Curta o vídeo e compartilhe com as pessoas para apoiar esse estudo e propagar a palavra do Evangelho para os outros. Espero vocês no nosso próximo encontro. Um abraço a todos, paz e luz.